Olá, seja muito bem-vindo a mais um O Varejista. Eu sou Rodrigo Maia, CEO da Go Now One, uma empresa do Gouveia Ecosystem. E como sempre, a gente fala aqui de varejo, claro, o varejista, né? Consumo, distribuição, hospitalidade, empreendedorismo, ambiente de negócios, soluções para o varejo e também, claro, a gente acaba dentro dessas soluções falando de outros setores, como serviço, indústria. E hoje eu trouxe aqui Rafael Martinelli, que é CEO da Homes, para a gente falar sobre a presença na prática da inteligência artificial no varejo e também, como eu falei no começo aqui, em outros serviços. Primeiro de tudo, Rafael, muito obrigado por aceitar nosso convite, obrigado pela presença aqui no Varejista. Eu que agradeço, Rodrigo, é um prazer estar aqui com vocês. A inteligência artificial no varejo, né? O que hoje você entende como são, quais hoje, melhor, você entende que são as principais soluções que a inteligência artificial tem para melhorar a eficiência e a eficácia do varejo ali na ponta, no contato com o consumidor? Olha, as aplicações são infinitas, vamos dizer assim, né? Mas, assim, no nosso caso, o que a gente trabalha muito é na experiência do cliente. Então, na experiência de compra fluida, uma experiência, às vezes, de um financiamento, de uma concessão de crédito fluida, rápida, ou seja, o cliente está ali na ponta, muitas vezes a compra é emocional. No nosso caso, por exemplo, a gente atende muito concessionária de veículo, a venda de veículo é emocional. Se o cara vai para casa, ele não compra, né? Então, você tem uma experiência fluida, rápida para o cliente final. E aí a inteligência artificial ajuda muito. São uma das aplicações que a gente está vendo no mercado. E quando você fala de concessionária, por exemplo, me dá um exemplo, me dá um caso, né, em que você aplica isso na concessionária, nesse ramo de automóveis, obviamente. Por exemplo, pega um processo de faturamento de veículo. São processos super complexos. Parece que não, mas são. Porque tem troca com carro de entrada, sem carro, financiado, não financiado, à vista, ou seja, são inúmeras questões de negócio. Possibilidades. E nesse processo você tem que captar muito documento do cliente, muita informação do cliente, digitar muita informação. Então, onde a IA entra, a gente capta esses documentos, a gente extrai informação totalmente automática, devolve para o cliente se tem alguma inconsistência ou não, já integra com o despachante, já integra com o banco. E o cliente em minutos ali tem seu crédito aprovado ou seu faturamento aprovado. Mas, por favor, é que quando você cita isso, o pessoal de casa está tentando entender como isso funciona, né? Porque a gente chega muitas vezes para comprar um carro, como você falou, um documento daqui, um dali, preenche. Quando você fala que a IA vê esse documento, é uma foto, explica passo a passo como isso funciona, que acho que é uma solução interessante para exemplificar e até para quem atua em outros setores que não automobilístico, pensar em como a IA pode ajudar vamos chamar assim, esses processos burocráticos que existem. Por exemplo, imagina que você está comprando um carro, inclusive você pode estar na sua casa, você não precisa nem estar na concessionária, a gente envia um link para você pedindo os documentos que você precisa mandar, um comprovante de endereço, uma CNH ou um RG, e o concessionário ele tem um pedido. Então a gente extrai todas as informações de forma automática dos documentos que você mandou. Ou seja, é só mandar uma foto. Só mandar uma foto. Você literalmente tira uma foto com o seu celular, você recebeu um link, tira uma foto, envia esses documentos, a IA processa, compara com o pedido. E por que compara com o pedido? Porque eu preciso saber que é o seu CPF, que o seu endereço está correto, inclusive senão o seu documento não sai. Isso tudo é conferido, é aprovado de forma automática ou devolvido para você. Olha, o seu endereço não está batendo, tem alguma inconsistência. Tudo isso bem transparente e no final você só marca o dia para ir lá retirar o carro. Simples assim. Todo esse processo antes era feito de forma manual, era conferido, demorava às vezes dias, né? Imagina no final do mês, onde tem um volume de venda maior de muito venda. bem, muita gente conferindo, o vendedor às vezes perdendo tempo, preenchendo formulários ou captando esses documentos. Hoje ele perde tempo no atendimento, fazendo um atendimento melhor, já atende outro cliente enquanto aquele está fazendo o processo e fica muito fluido a experiência do cliente. Entendi. O ponto da IA hoje é otimizar processos que o ser humano demorava dias, agora demorando minutos. Exato. Esse é o principal ponto? Nesse momento, sim, né? Tem muita aplicação, mas hoje as maiores aplicações que a gente vê é isso, ou seja, o vendedor ele tem que estar lá para atender o cliente, e não para ficar preenchendo o formulário, e não para ficar checando se aquele documento está certo ou não, e muitas vezes até errando, não de forma proposital, ou seja, é muita coisa acontecendo. A gente vê concessionários que ficam até 11, meia-noite faturando o carro no fim do mês. Então você imagina a possibilidade de erro ali, e o que acontece depois? Se você tem algum erro nesse processo, o documento não sai. Aí imagina a frustração do cliente, olha, eu vou precisar de mais alguns dias, me manda aquele documento de novo que você não mandou. Tem muita desistência de venda nesse processo, porque aí como ela é emocional, dá uns dias, a pessoa começa a fazer conta... Vai lá na parcela e vê que não é bem assim. Não é bem assim, e acaba desistindo às vezes da compra. Então, esse processo ser rápido,
primeiro, é muito dinheiro antecipado, porque quanto mais rápido você fatura, mais você gira a concessionária, né? E varejista as margens são pequenas, você precisa girar muito. E você também tem essa questão emocional de ser um processo fluido. Entendi. E você hoje trabalha com IA customizando soluções para o varejo, ou você já tem uma espécie de cardápio de inteligência artificial no sentido de soluções, eu quero dizer, claro, que o varejista pode te procurar e se encaixar? Exatamente isso. A gente, na verdade, é um software de orquestração de processos e a gente recentemente colocou inteligência artificial nele. Então, como eu já tenho orquestração de processos, a gente literalmente desenha e endereça qualquer tipo de processo. Então, no concessionário, a gente falou do faturamento, que é o principal processo, mas a gente entra muito em processo de compras, processos de pagamento, ou seja, tudo colocando inteligência artificial para checar as informações. Então, e hoje, muita gente fala de inteligência artificial, mas uma das grandes bases da inteligência artificial é a qualidade dos dados. Então, você extrair esses dados e ter esse dado com qualidade vai potencializar o uso dela, é como se fosse um ciclo vicioso ali positivo. E você hoje tem qual a visão em relação a ser humano e inteligência artificial? Eu acho que já está muito superada aquela questão se a inteligência artificial vai substituir o ser humano, porque a gente entende, pelo que você acabou de dizer, que o ser humano precisa ter elementos para abastecer a inteligência artificial. A minha pergunta para você já é um passo 2, porque esse passo acho que já foi. O que o ser humano hoje precisa ter, você que trabalha com isso, quais habilidades, quais competências ele precisa ter para trabalhar com inteligência artificial de forma qualitativa e ser um profissional requerido no mercado, por exemplo, para trabalhar com você nessa orquestração de soluções? O que a gente fala muito é que assim, ela não vai substituir, mas eu acho que assim, e é bem polêmico talvez eu vou dizer, mas ela vai substituir aquele profissional que não conhece inteligência artificial. Então lembra lá, anos atrás, décadas atrás, todo mundo tinha que aprender Office, Excel, era pré-requisito. Hoje você tem que entender que você tem que se capacitar para conhecer a inteligência artificial e usar ela da menor maneira possível. Ou seja, e o que a gente vê hoje, né, novas funções surgindo, por exemplo, o engenheiro de prompt, né, saber fazer a pergunta certa, saber ser curioso para saber o que eu posso explorar mais dessa tecnologia e entender que o que eu faço hoje, que é repetitivo e burocrático, isso sim não vai acontecer mais. Então eu tenho que me capacitar mais nas minhas habilidades humanas, nas minhas habilidades de relacionamento. Ou seja, eu acho que o ser humano compra de ser humano, o ser humano se relaciona com o ser humano. Então, cada vez mais essas habilidades eu acho que vão ser mais requisitadas dos profissionais. E dentro dessa orquestração que você mencionou, você trouxe o exemplo de concessionárias. Quais outros exemplos você acha importante de a gente falar, que são exemplos que desburocratizam os processos e os tornam mais eficientes? Ontem a gente estava conversando com um cliente nosso de construção civil. Então, ele colocou abordagens assim fantásticas que a gente nunca tinha pensado sobre. Por exemplo, quem trabalha, e o varejo é isso, o varejo trabalha com muitas vezes rotatividade de pessoas. Então, você tem que estar com seus documentos em dia, saber se a pessoa fez ASO, se ela não fez, ou seja, todas aquelas burocracias que você tem do RH, que hoje você precisa ter um time, ficar olhando, às vezes você peca por algo, não porque teve problema, porque passou. Então, eles chegaram num nível que a gente reconhece os documentos com inteligência artificial, joga na nossa orquestração de processos e lá na catraca dele, o empreiteiro não entra se a documentação não estiver pronta. Mas desculpa, preciso voltar um pouquinho para o pessoal entender. Diga. O que é uma orquestração de processo? Porque veja, quando eu trago alguns empresários aqui, vamos chamar assim, a implantação de processo e fluxo dentro de uma empresa é um processo complexo muitas vezes. Certo. As pessoas precisam executar determinada disciplina de processos para as coisas acontecerem. E muitas vezes a gente esbarra no ser humano. No ser humano no sentido de não cumprir determinadas etapas, isso que eu quero dizer. Como é que você entendeu isso como uma solução de mercado? Ou seja, orquestração, adorei o termo que você usou. Orquestração de processos. Sendo um pouquinho mais técnico, a gente usa uma tecnologia, um conceito chamado BPM, Business Process Management. Ou seja, a nossa plataforma permite que você desenhe literalmente o processo como ele é, as etapas do processo, e é onde a gente orquestra. A gente sabe que determinada tarefa vai para o Rodrigo, depois que o Rodrigo analisa e aprova, vai para mim, eu aprovo, vai para outra pessoa, ou vai para um grupo de pessoas, e onde entra IA, algumas dessas tarefas eu já aprovo automático, algumas dessas tarefas eu já vejo que o Rodrigo sempre aprova essa tarefa com essas características, eu já posso aprovar automático ou não. Então, a orquestração de processos todo o processo é composto por etapas
por formulários, por documentos, a gente orquestra determinando que área vai fazer qual etapa do processo naquele momento. E tem que ser simples, como você disse. Então, é uma ferramenta simples e poderosa ao mesmo tempo. Esse mesmo cliente falou, ele em 6 meses tinha mais de 50 processos rodando na engenharia da construtora, que é uma área super complexa de processos. E isso ele falou que teve reduções absurdas de custo, de tempo e ganhos operacionais significativos. E aí tem um ponto que quando eu falo isso com varejista, essa questão acaba surgindo, né? Que é o custo de tudo isso. Claro que quando a gente pensa num processo como esse de tornar a empresa mais eficaz, mais eficiente, a gente sabe que isso envolve, num primeiro momento, um determinado custo. Mas que a médio e longo prazo, ele retorna no sentido de que você diminui custos e aumenta a eficiência, como a gente falou. O varejista está preparado, ou mesmo que não seja varejista, os fornecedores, eu citei aqui no começo, indústria, serviço, os empresários, acho que esse termo é melhor, os empresários estão preparados para entender um investimento inicial, talvez um pouco maior do que esperado, para ganhar lá na frente, ou isso ainda é um mito? Ou seja, instalar realmente processos e orquestração, por exemplo, por meio de uma IA, ainda é um mito no sentido de que as pessoas acham que isso é caro de implementar dentro da sua empresa? Eu acho que passou a ser um mito, Rodrigo. Se a gente olhar anos atrás, né, eu acho que a gente até tem um trauma, aquelas implantações de RP caríssimas, que levavam anos. Né? Hoje a gente diz o seguinte, o processo vai mudar daqui 2, 3 meses. Então a gente precisa ter ferramentas leves, que elas vão crescer junto com a empresa, né? E o custo de entrada ele tem que ser baixo. E a gente sempre fala isso na empresa, mas baixo quanto? Tem que ter ROI. Ou seja, eu tenho que olhar que eu vou investir X e esse vai me retornar X mais alguma coisa. Né? A gente sempre fala, ou você compra porque vai aumentar a venda, ou você compra porque vai reduzir custo. A gente sempre fala, então a gente tem que mostrar para o cliente que, primeiro, a gente acredita no investimento baixo e as tecnologias vêm barateando, vêm sendo mais acessíveis e elas vão crescendo o custo, mas porque você está vendo o ganho. Então você não está crescendo o custo, está crescendo o ganho, na verdade. Mas hoje em dia tem muita ferramenta boa, muita tecnologia boa, acessível. Você não precisa fazer aqueles projetos milionários para começar a ter algum ganho na ponta. Você acha que no futuro, quais são, se a gente pensar numa operação de varejo, a gente já falou da questão de concessionárias, posso citar um varejo tradicional de shopping, cosmético, loja de roupa, de calçado. Você acha que o futuro, assim, em que parte o ser humano vai pertencer? Porque veja, a gente pegar uma cadeia, a gente está pensando numa indústria que produz, ela distribui, às vezes por um intermediário, que chega nesse varejista, às vezes o varejista é o próprio produtor daquele produto, vamos chamar assim mesmo, ele é indústria e ele era varejo também, tem vários tipos de cadeia. Mas dentro dessas cadeias, o que resta ao ser humano? É o relacionamento? Vamos colocar assim, fora relacionamento, você entende que num futuro próximo, tudo, vamos chamar assim, será feito por IA, o que é operacional? Ou eu estou exagerando? Eu acho que não. Eu acho que vai ser, tudo que é repetitivo será. Eu acho que parte das análises também será, mas eu tenho que saber interpretar essa análise. Eu tenho que saber, eu que conheço o meu cliente e abastecido dessas informações, e sem a burocracia do dia a dia, eu vou ter um atendimento melhor, eu vou conseguir personalizar melhor a sua experiência, eu vou conseguir me antecipar a sua compra. E muita gente já faz isso hoje, mas da forma mais tradicional, mas sem dúvida para mim o relacionamento, esse não acaba. Esse não acaba nunca. E eu perguntei porque assim, as pessoas têm se irritado, e de novo, quando eu falo as pessoas, principalmente quando eu penso nos empresários que eu trago para cá, que conversam e falam de social selling, né, etc., que as pessoas ainda estão muito irritadas de conversar com inteligências artificiais. Claro, numa primeira abordagem sim, mas quando fica muito menu numa conversa com uma inteligência artificial, as pessoas se irritam. Quer dizer, o relacionamento continuará humano, você não entende que isso vai passar para a IA. Eu sempre acredito nas relações humanas. Eu acho que não. Acho que a IA ela vai se tornar cada vez mais humana, mas esse relacionamento ele nunca vai ser perdido. Eu gostei disso que você falou. O que significa uma IA mais humana, cara? Ela consegue cada vez mais... Eu tive a oportunidade de ir no começo do ano para o Vale do Silício. Eu vi coisas lá sensacionais. Então, ela consegue, no futuro, ela vai conseguir interpretar um pouco o sentimento. Ela vai conseguir ver como você está se comportando do que ela falou num chat mais difícil, mas imagina com uma câmera, alguma coisa assim, e ela consegue colocar algum sentimento ali na ponta, treinada para isso. Né? Claro que vai ter os limites, mas hoje em dia, né, a gente vê a evolução da IA,
O que a gente não viu em 10 anos, a gente está vendo em um ano, assim, é um absurdo. Imagina daqui realmente 10 anos o tipo de evolução. Exatamente, mas eu acho que cada vez mais o diferencial vai ser esse atendimento, vai ser essa personalização e ser humano com ser humano. Isso para mim não vai morrer. Qual que é o Instagram ou o site da Homes que você quer deixar aqui? Não tem problema nenhum para quem quiser conhecer o seu trabalho. Muito obrigado. O nosso Instagram é Homes Oficial e o site é homes.app. Perfeito. Rafael Martinelli, CEO da Homes, muito obrigado pela sua presença. Esse é um papo bem importante. Eu tenho certeza que tem gente que vai nas nossas redes assistir o Varejista mais de uma vez nesse bloco para que a gente possa melhorar um pouquinho nosso entendimento. Principalmente, eu gostei muito do que você falou, orquestração de processos e soluções para as empresas. Gostei muito disso. Usa depois isso lá na tua empresa para colocar, tá bom? A gente usa. Vocês usam lá embaixo? É isso aí. Rafael, muito obrigado pela sua presença, viu? Eu que agradeço, Rodrigo. Obrigado. É isso. O Varejista volta daqui um minutinho com mais uma entrevista muito interessante para você. Até já. Falei para vocês que era rapidinho, a gente sai de inteligência artificial e entra para a questão de saúde e estética. Eu costumo dizer assim, essa questão de bem-estar, né? Alguns gostam do termo em inglês falando wellness. Mas como é que a gente pode integrar, se é que é possível, saúde e estética? E quando a gente fala de esse ponto, né? Saúde e estética, tem gente que fala assim, não, precisa preocupar só com a saúde. Tem gente que fala, não, a estética é importante, porque também me dá uma saúde emocional, uma saúde afetiva, uma saúde mental como um todo. A gente vive tempos importantes em relação a isso. Então, para que a gente possa conversar dessa questão integrada numa história incrível de uma pessoa que começou com questão de saúde voltada para os dentes e agora tem uma questão estética muito desenvolvida. Estou aqui com o meu xará, Rodrigo Prata Rocha, que tem um tratamento que ele vai explicar para a gente, que é da Clínica Prata Rocha, um tratamento Prime aí 360. A gente vai entender isso com calma. Eu já inicio te dizendo, primeiro de tudo, muito obrigado pela sua presença, por estar aqui no programa, por conversar com a gente. Obrigado por aceitar o convite. Obrigado a você, Rodrigo. Estou muito feliz pelo convite, muito feliz de estar aqui para a gente ter esse bate-papo. Eu já começo com a pergunta mais importante, na minha opinião, para o pessoal já ficar com a gente aí na entrevista até o final. Dá para integrar um tratamento, vamos chamar assim, de qualidade, que envolve saúde e estética, ou são coisas que precisam ser separadas? Com toda certeza dá para integrar, e foi isso que nós fizemos lá na Clínica Prata Rocha. Desde o início da minha carreira, eu sempre tive essa visão estética, tanto do autocuidado, como em tudo que eu fazia, eu era muito focado nessa parte da estética. E num tratamento odontológico, ou hoje a clínica faz outros diversos tratamentos, não daria para ficar parado só na parte da saúde. Claro que o primeiro pilar é tratar da saúde do paciente, mas sempre o paciente vai querer algo mais. E esse algo mais é acabar finalizando o tratamento desse paciente com a estética. Como é que você começou essa história? Pelo que eu entendi, você trabalhava com seu pai, estava numa cidade, veio para São Paulo, depois conheceu sua esposa. Conta um pouquinho essa história. Por que eu gosto dessas histórias, Rodrigo? Porque quando o nosso público assiste, muitos empreendedores, muitos empresários e muitas pessoas que querem se inspirar e entender que caminho que eles podem seguir. Como é que começou essa história? Você era, vamos colocar só no sentido quantitativo, tá? Você era só um dentista que cuidava da saúde bucal no sentido quantitativo e como é que isso caminhou? Exatamente isso. No ano de 2000, na cidade de Mauá, eu iniciei minha carreira cuidando da saúde dos meus pacientes, da saúde bucal dos meus pacientes. Trabalhei lá durante 10 anos, só que eu sentia algo no meu coração ali, algo ardente que falava, o seu lugar não é aqui, você tem que Mas já era com galgar. seu pai? Já era com meu pai, Tá. Iniciei a carreira com o meu pai. Ele tem 50 anos de história na odontologia, hoje eu tenho 24 anos de história. Então comecei no ano de 2000 na cidade de Mauá e fiquei lá durante 10 anos. Muito bem sucedido na cidade, mas eu queria entregar mais para o meu paciente. Eu queria ter uma estrutura maior, melhor, para entregar mais. E aí, pensando nisso, eu já fazia mestrado, doutorado aqui na cidade de São Paulo. Falei, poxa, já estou estudando aqui, preciso trabalhar aqui nessa cidade. Comprei uma casa, comecei morando em cima dessa casa e montei uma sala de atendimento embaixo dessa casa para fazer uma tentativa. Não sabia se ia dar certo. Iniciei ali com uns amigos, convidando para ir no consultório e devagarzinho essa clínica aqui de São Paulo foi tomando corpo, consultório, né? Ele foi tomando corpo. Mas eu preciso te dizer antes de você continuar. Uhum. Eu acho muito interessante porque assim, você é uma pessoa formada na área da saúde, inclusive com mestrado e doutorado, mas você já tinha um espírito de empreendedor.
na hora que eu fui te perguntar do seu pai, você estava falando, já me acendia ali uma chama de que eu precisava entregar mais, eu precisava ter uma outra estrutura. Eu queria que você tocasse um pouco nesse lado, porque esse lado empreendedor de alguém voltado para a saúde é muito especial. Porque as pessoas que estão na área de saúde muitas vezes se fecham, vamos chamar assim, no seu consultório e esquecem que precisam ser empreendedores para esse consultório prosperar financeiramente, por exemplo. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa história, que eu acho que é bem interessante, dessa parte. Perfeito. E isso você não nota, né? Quando você é um empreendedor ali que vem de algo de dentro, é um negócio que você começa meio empírico. Uhum. E quando eu inaugurei esse consultório em São Paulo, um grande amigo meu me falou isso. Ele falou, mas você é muito empreendedor. Aquilo lá me acendeu uma luz assim, que eu falei, eu nunca tinha pensado nisso. Eu sou, né? Eu sou empreendedor? Não, você tem uma visão empresarial. Oi? Não, peraí, eu sou dentista. E o dentista, ele é muito apaixonado, né, pela profissão, como eu sou até hoje. Uhum. Então, a gente não pensa muito que o nosso consultório é uma empresa, né? Que a gente tem que ter uma visão empresarial, mesmo sendo um consultório. E foi aí que meio que me acendeu esse lado empreendedor que eu comecei a entender, fazendo empiricamente, eu comecei a fazer depois mais intencionalmente o lado empreendedor e o lado empresarial. E aí você partiu para São Paulo e eu gostei dessa história, né? Ficava morando em cima, coloquei embaixo ali. Reduzir custo. É isso que eu ia te falar, reduzir custo, é um aluguel só, querendo ou não, né? Um aluguel só. E que hora que você sentiu, eu quero fazer essa pergunta empreendedora, antes da gente falar de estética e saúde. Que hora que você sentiu que o negócio deu certo, assim? Eu quero dizer assim, não na hora que você olhou a conta bancária, porque aí é meio óbvio, né? Deu certo, tá dando resultado, sobra uma grana, vamos chamar assim, o negócio deu certo. Mas eu quero que você diga assim, que hora que você falou assim, agora eu achei aqui o lugar para poder dar certo. Você teve esse sentimento ou foi uma coisa acontecendo aos pouquinhos e não teve esse insight em algum momento? As coisas foram acontecendo aos pouquinhos, a programação era vir para cá e ficar full time aqui e descontinuar na cidade de Mauá. Mas o momento que eu senti que eu estava já bem estabelecido aqui, não foi só na parte financeira, mas foi na quantidade de pacientes que já me procuravam, no olhar da minha agenda. Eu via que tinha ali a agenda já bem preenchida em 3 dias da semana, e aí eu ia fechando cada vez mais a agenda em Mauá e aumentando cada vez mais a agenda aqui em São Paulo, e o negócio ia acontecendo. Eu não ficava sem ninguém aqui. Então foi a hora que eu falei, poxa, cada vez que eu aumento mais a agenda está dando certo e essa agenda está ficando completa, então eu posso descontinuar Mauá. E aí você descontinuou Mauá, e aí nesse primeiro momento que você morava em cima e usava o consultório embaixo, ainda era só saúde bucal, ou Perfeito. Não? Já era questão estética? Perfeito. Era saúde bucal e eu estava começando, fazendo a parte empírica da parte estética também, começando a entender que eu tinha um olhar muito crítico, um olhar de muito detalhe para a parte estética. Então eu percebia que todos os tratamentos que eu fazia, por mais que eu fazia para cuidar da saúde ou cuidar da funcionalidade, que é o alinhamento dos dentes, eu sempre estava buscando algo para a estética. Eu adorava isso. E aí depois, mesma coisa, eu comecei a fazer isso mais de forma intencional. E aí, pelo que eu entendi, a gente conversou um pouquinho aqui antes de começar a entrevista, tem uma figura importante aí na sua vida, nessa história empreendedora também, que é a sua esposa. Você conheceu a sua esposa e parece-me que ela é da área estética, queria que você contasse um pouquinho, e aí houve um pouco dessa integração, tô certo ou não? Exatamente isso. A minha esposa foi um presente de Deus. Eu já pedi há muito tempo, né, uma mulher para eu casar e para acontecer o meu relacionamento, e nisso ela veio, né? Deus me entregou essa esposa, e aí ela não veio só como esposa, e veio sim como um casamento na parte pessoal, como na parte profissional também, porque ela era dermatologista, até hoje, e que cuida da parte da estética. Então foi um casamento perfeito. Eu cuidando da saúde bucal, iniciando essa parte da estética bucal e ela vindo para complementar a estética facial. E aí quando você fala de complementar, vocês colocaram um consultório ainda no andar de baixo dessa sua casa ou aí já houve uma ampliação? Essa história é interessante. Então, lembrando, eu tinha só uma sala embaixo e aí eu morava em cima. O que eu fiz? Nesse momento que eu conheci a minha esposa, comecei a querer empreender. Comecei algumas salas de cima a abrir para locação, para montar outros atendimentos lá. Nesse momento que eu a conheci, eu falei, você não quer trabalhar comigo? Então ela veio trabalhar comigo. Quando ela veio trabalhar comigo, começamos a namorar. Aí ela morava, tinha um apartamento. Ela falou, você não quer morar comigo?
Então eu fui morar com ela no apartamento dela e ela veio trabalhar comigo na minha casa consultório. A pergunta foi assim, você quer trabalhar comigo? Ela devolveu, eu quero, mas você quer morar comigo? Né? Isso aí. E aí vocês foram para um apartamento que era o dela, vamos chamar assim, Exatamente. e a casa que era sua ficou como consultório aí ela inteira, é isso que você está dizendo? Perfeitamente, foi aí que tudo começou aqui em São E Paulo. aí começou a clínica Prata Rocha, tratamento Prime, e aí a gente chega agora nessa integração. Perfeito. Conta como é que foi essa integração para essa questão empreendedora também. O que você enxergou como empreendedor? Claro, por mais que a gente tenha brincado aqui, houve uma sinergia mesmo entre você e sua esposa no sentido saúde e estética, perfeito. Mas o que você enxergou ali de empreendedor para os dois trabalharem juntos e aí constituir essa clínica que você tem hoje? Perfeito. Até o momento era uma clínica odontológica. Sim. Sempre foi a história da Prata Rocha. Quando eu conheci minha esposa, a clínica deu um upgrade. Ela se tornou uma clínica médica e odontológica, voltando aí para a parte mais estética. Então, estética bucal e a estética facial com a dermatologia. E aí, isso já era um super diferencial por ter dentista e dermatologia. Só que eu pensando nessa parte empreendedora, eu falei, eu preciso ter mais diferenciais. E qual vai ser meu diferencial? Desenvolver um programa nosso aqui da clínica Prata Rocha, porque tem muitas clínicas em São Paulo, então eu preciso ter algo de diferencial. Foi onde eu desenvolvi o Programa Prime. Programa Prime 360, que significa o quê? Cuidar da saúde do paciente em primeiro lugar, independente se é dermatologia ou odontologia. Primeiro passo é saúde. Se não tiver saudável a pele e o sorriso, não dá para avançar para o próximo pilar, que é a funcionalidade. Funcionalidade é o alinhamento dos dentes, a mordida bem encaixada, e finalização é o sorriso bonito, que seria um clareamento, as lentes de contato, isso na parte do sorriso. E na dermatologia, a parte final seria a pele, a anatomia bem estruturada, os ângulos bem definidos. Então, uma coisa complementava a outra. Minha esposa comentava muito comigo, poxa, eu fiz um rosto de uma mulher, tá super bonito, mas os dentes não estão combinando com aquela face. E ela não tinha como mexer nisso, obviamente. Não tinha, exato. E aí eu, da mesma forma, eu fazia o sorriso e eu falava, poxa, se aquele meu paciente, ou minha paciente do sexo feminino tem um lábio mais bonito, uma pele mais bonita, vai valorizar o meu trabalho. Foi aí que veio o programa Prime 360. Mas aí, deixa eu ver se eu entendi. Você faz um tratamento Prime 360 como um produto. Perfeito. Se a pessoa não quiser esse produto integrado, ela pode fazer, vamos colocar assim, por favor, só no sentido quantitativo. Só o tratamento bucal com você ou só um tratamento dermatológico com a sua esposa. Perfeito. O que vocês fizeram é criar um produto que hoje é talvez o seu carro-chefe, que é o Prime 360, que a pessoa, por uma otimização ali desse produto, consegue fazer tudo de maneira integrada. Eu entendi certinho? Exatamente isso, entendeu perfeitamente. E você tem notado que esse produto tem tido sucesso? Porque quem está assistindo a gente fala assim, mas peraí, ele vai ficar um pouco mais caro. Como é que é esse acesso? As pessoas já entendem isso? Como é que está o desenvolvimento desse produto? Eu acho importante a gente falar isso para quem quer empreender também. Isso, a percepção foi muito boa, porque com certeza você fazendo um programa completo odontológico, ele tem um alto custo, né? Um alto investimento. E fazendo um programa completo dermatológico também vai ter um alto investimento. Somando os dois, o investimento maior ainda. Então, a gente desenvolveu esse produto, só que a gente sente no dia a dia que o paciente, conforme a nossa indicação, ele vai fazendo por etapas. Então, um programa odontológico, ele não é tão rápido assim. Então, ele primeiro executa, exemplo, um programa odontológico, ele faz todo aquele investimento e depois, na sequência, ele já sabe que ele tem um próximo passo, que é o dermatológico, e ele faz esse próximo investimento. E da mesma forma, começa pela dermatologia e finaliza pela odontologia. Muito difícil o paciente fazer os dois ao mesmo tempo. A gente até não recomenda. É bom estruturar antes um para depois finalizar com o outro. Mas de uma forma integrada, o custo disso fica mais, vamos chamar assim, mais interessante do que fazer separadamente. Por isso vocês criaram um produto. Perfeito. Além de ficar mais interessante financeiramente, porque está fazendo tudo, né? A gente consegue um valor melhor. O paciente ele vai fazendo numa sequência que ele não perde. Eu vou pegar um exemplo, uma analogia aqui, igual uma reforma de casa. Você chega, vai fazer uma reforma na casa, aí o pedreiro fala, poxa, mas não era para ter feito uma tomada aqui no meio. Poxa, não é a época do gesso agora, vai dar problema, o gesso já está pronto, vai sujar todos os seus móveis.
Deu para entender a analogia? Sim, claro. É a mesma coisa no nosso caso. Nós vamos fazer uma sequência tão perfeita que ele vai fazendo passo a passo o investimento, passo a passo, e nunca ele perdeu aquele procedimento. Porque não adianta eu pegar um balde de tinta e sair pintando a parede com sofás aqui, porque vai sujar o sofá. Basicamente é isso, né, que você está dizendo. E aí, legal, entendi perfeitamente o produto. Eu quero, para a gente ter um conceito importante nessa entrevista. A questão estética hoje, as pessoas muitas vezes, por certo preconceito, e aí, por favor, peço licença a todos que estão ouvindo, esse é o meu ponto de vista. Por favor, quero que todos tenham a possibilidade de ter o seu ponto de vista. Um certo preconceito que assim, quando eu resolvo a questão estética, eu não estou cuidando da saúde. E na introdução aqui, quando eu chamei a sua entrevista, eu falei um pouco sobre isso, né? Quer dizer, a questão estética acaba influenciando uma questão de saúde, muitas vezes emocional. Demais. Então, eu me sinto melhor com o meu rosto, com a minha pele, com a minha perna, com o meu, sei lá, com o meu braço, seja com o que for. Isso me traz uma saúde emocional, me sinto mais seguro. Isso impacta a minha saúde emocional, impacta também a minha saúde, não sei se eu posso dizer assim, por favor, doutor, me corrija, minha saúde biológica. Com certeza. Tá? Então, assim, como é que o senhor entende hoje essa questão estética na modernidade que a gente vive? Com certeza impacta em tudo isso. A gente recebe depoimentos de pacientes que finalizam um programa como esse, ou um tratamento como esse, e a mudança que ela teve, não só nos seus relacionamentos, não só na sua empresa, como em todos os aspectos. Existem pesquisas que mostram que pessoas mais bonitas, pessoas mais bem cuidadas, elas são mais felizes, elas sorriem mais, elas são mais bem-sucedidas pelo estímulo, pelo ânimo de estar bem. Ela bem internamente. E com ela mesma, né? De se olhar no espelho e falar, eu me sinto bem, né? Isso, não é só para os outros, Isso. ela bem com ela mesma. É exatamente isso. E você sente que esse hoje é um grande diferencial do seu trabalho? Ou seja, levar às pessoas uma saúde, uma estética que impacta a saúde emocional? Com toda certeza. O impacto que a gente consegue gerar hoje nos nossos tratamentos, elevando a autoestima desses pacientes, é imensurável a melhora que esse paciente vai ter na vida dele, no cotidiano, no dia a dia. Tanto, volto a falar, não só na parte do relacionamento dele com a família, na parte amorosa, como também na empresa. Ele vende mais, ele vende melhor até dentro da sua empresa porque ele está mais seguro. E qual é majoritariamente a faixa etária que você atende, público que você atende? É um público de 30 para mais, de 30 para menos ou não? É muito diverso e não tem uma faixa etária mais específica para fazer esse tipo de tratamento? Com certeza de 30 anos para cima, de 30 a 55 anos é a maior parte. No meu caso, da odontologia, é bem parelho, homens e mulheres. Tá. E na dermatologia, a gente tem uma maior procura pelas mulheres. Mais ou menos 70% mulher, 30% homem. Só que muitos se enganam que os homens não estão se cuidando. Estão, mas eles não gostam de falar ou têm receio de falar. Mas muitos homens estão se cuidando, tanto na dermatologia como na odontologia. Tem um certo tabu ainda, né, doutor? Com certeza. Tem um certo tabu. Rodrigo Prata Rocha, muitíssimo obrigado, doutor, pela sua presença. Acho que esse produto dá para a gente entender não apenas como um produto empreendedor, como eu disse, para que as pessoas possam ter essa informação, mas principalmente um produto que foi imaginado para impactar a saúde das pessoas e a saúde emocional. Parabéns pelo seu trabalho, né? O convite sempre aberto aqui para o senhor voltar. Olha, tem um tratamento novo que eu vi agora e eu quero informar esse tratamento novo. Portas abertas aqui do varejista. É difícil eu trazer a área da saúde aqui, porque quando eu falo de varejo, a gente fala do varejo tradicional, calçado, roupas, cosmético, etc. E a área da saúde interessa muito trazer aqui como pauta também. Sempre que o senhor tiver alguma coisa nova na área da saúde, por favor, portas abertas aqui do varejista, tá bom? Que legal, muito obrigado. Eu te agradeço o convite, agradeço por poder falar, né, desse produto e dessa minha história. Só para um fechamento, o que é muito legal também, o que eu vi que foi um divisor de águas lá na Prata Rocha, foi a otimização do tempo do paciente. Então, hoje em dia, o paciente ele vem de longe, de outros estados, vem de outros países. Então ele passa alguns dias, ou em um único dia ele consegue resolver todas as situações dermatológicas, odontológicas em um único dia, ou em poucos dias, porque tem todas essas disciplinas integradas num único lugar. Então a otimização do tempo, ainda mais em São Paulo, se fosse uma cidade no interior, claro, que é mais fácil a locomoção, mas foi um divisor de águas para as pessoas que moram na cidade de São Paulo. E é importante dizer, eu falo muito isso aqui no varejista, eu deixo muito aberto para os empresários falarem dos seus produtos e serviços,
por um motivo muito simples. As pessoas precisam conhecer tudo isso, tanto do ponto de vista empreendedor, como do próprio produto e serviço. Então, assim, as portas realmente estão abertas, a área da saúde e do bem-estar interessa muito aqui no Varejista. Rodrigo, Dr. Rodrigo, muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Obrigado você e parabéns. Eu que agradeço. Um abraço e é BMC News, como eu digo sempre, informação que gera valor, e agora com o Dr. Rodrigo, que gera saúde e bem-estar também. Até já!